Neste vídeo vamos conversar a respeito da avaliação da qualidade da radiografia do tórax, que é a primeira avaliação que devemos fazer. Então temos aqui uma radiografia do tórax em PA e vamos avaliar os parâmetros de qualidade. Deve estar presente no exame todo o campo pulmonar, inclusive os ápices e os seios costofrênicos, devem aparecer na radiografia. Não pode haver corte no ápice nem no seio costofrênico. Não deve haver corte na porção lateral. A escápula deve estar fora do campo pulmonar. Aqui está bem posicionado, a escápula está numa posição adequada. Fora do campo pulmonar não deve aparecer a linha da escápula dentro do campo pulmonar. A radiografia não pode estar rodada. Como é que vemos isso? Você veja aqui os processos espinhosos dos corpos vertebrais, traçamos uma linha imaginária. E aqui identificamos a face medial, a margem medial da clavícula de um lado, a margem medial da clavícula do outro lado. A margem medial da clavícula deve estar equidistante da linha dos processos espinhosos. Então, a linha imaginária aqui, essa distância entre a linha imaginária do processo espinhoso até a face medial da clavícula de um lado deve ser a mesma distância do outro lado, né? Deve ser equidistantes. Portanto, estando equidistantes, asseguramos que o paciente não está rodado. Devemos avaliar se a inspiração foi feita adequadamente, porque a radiografia é feita em apneia inspiratória. O paciente enche o peito de ar, segura, aí é tirada a radiografia. Como é que fazemos isso? Observamos a região posterior dos arcos costais. Então aqui está a região posterior da primeira costela, aqui está da segunda costela, aqui da terceira costela, quarta costela, quinta, sexta, sétima, oitava, nona e décima. Então temos 10 costelas acima do diafragma. 10 costelas acima do diafragma é o critério que usamos para dizer que a inspiração está adequada. Então, veja, primeira costela, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima. Se tiver menos que 10 costelas acima do diafragma, a radiografia está expirada. E verificamos a exposição ou a penetração da radiografia, se ela está muito escura ou muito clara. Se ela está hiperexposta, hiperpenetrada, muito escura, ou se ela está hipoexposta, hipopenetrada, muito clara. Nós temos que verificar se vemos precisamente os vasos pulmonares. Veja aqui os vasos nos hilos, os vasos pulmonares. Esse aspecto em galhos de árvore. Então estamos vendo os vasos pulmonares. Quando não vemos os vasos pulmonares, significa que a radiografia está hiperpenetrada, está muito escura. E temos que observar também o mediastino e a coluna vertebral. Então nós vemos muito bem a coluna vertebral nessa porção superior e depois perdemos um pouco da nitidez da coluna, mas ainda conseguimos identificá-la aqui atrás da área cardíaca. E vemos as estruturas mediastinais por transparência através do coração. Então, esta radiografia está com uma boa qualidade, está adequada, porque ela não está rodada, está incluído os ápices, as regiões laterais e os seios costofrênicos. Ela está com uma boa penetração, porque eu vejo bem os vasos e também vejo por transparência parte da coluna vertebral e das estruturas mediastinais. E está com uma inspiração adequada, porque vemos 10 porções posteriores das costelas acima do diafragma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
Então é uma radiografia adequada para a análise. Já esta outra radiografia, vamos a uma análise crítica da mesma. Foi cortado os ápices, cortado os seios costofrênicos e as escápulas estão projetadas dentro dos campos pulmonares. Veja aqui a escápula projetada dentro do campo pulmonar. Então, por esses motivos, não está adequada. E ela está ligeiramente rodada. Veja aqui o processo espinhoso. A distância do processo espinhoso para a borda medial da clavícula esquerda está menor do que a distância do processo espinhoso para a borda medial da clavícula direita. Significa que houve uma rotação desse paciente para a direita. O grau de exposição ou de penetração está adequado. Eu vejo bem os vasos e vejo a coluna parcialmente por transparência, e a inspiração está adequada. Eu já contei aqui 10 arcos posteriores acima do diafragma. Nesse esqueminha vamos entender um pouco os efeitos da rotação sobre a radiografia. Então temos aqui um corpo vertebral, aqui as clavículas, aqui o coração, aqui as artérias pulmonares, que representam a maior parte da imagem que a gente vê dos hilos pulmonares. Então aqui está numa posição simétrica, sem nenhuma rotação. Veja que o processo espinhoso estará projetado aqui bem no meio entre as clavículas. Lembrar que o filme, o cassete, vai estar posicionado anteriormente, porque a radiografia de tórax no adulto ela é feita em PA. O raio entra na região posterior, P, e sai na região anterior, A. Então, PA. O filme estará aqui. O processo espinhoso estará projetado exatamente no centro, equidistante das margens mediais das clavículas. Nesta situação, o paciente rodou um pouquinho para a direita. O que vai acontecer? O processo espinhoso vai estar mais próximo ou sobreposto à clavícula esquerda. O pulmão esquerdo vai estar mais próximo do filme e o pulmão direito vai estar mais distante do filme. Quanto mais distante do filme, mais escuro e menos definido ficam as imagens. Então, nós teremos aqui um pulmão direito mais escuro que o pulmão esquerdo. O coração vai rodar no sentido para a direita. Significa que o ventrículo esquerdo, que normalmente estaria aqui, ele roda para cá. Isso pode dar uma falsa redução da área cardíaca. O hilo pulmonar esquerdo, que normalmente fica um pouco escondido atrás do coração, ele vai ficar mais visível. Já o hilo pulmonar direito vai ficar um pouco mais escondido atrás do coração. A distância entre a artéria interlobar descendente direita e a borda do átrio direito vai diminuir e talvez, dependendo do grau de rotação, pode até se sobrepor. Então este hilo esquerdo vai ficar mais evidente e o hilo direito vai ficar mais escondido. Neste outro caso, a rotação para o lado esquerdo. Veja que o processo espinhoso vai estar sobreposto ou mais próximo da clavícula direita. O pulmão esquerdo vai estar mais distante do filme, porque o filme vai estar aqui. Então o pulmão esquerdo vai estar mais escuro e os vasos menos definidos. O coração vai girar para a esquerda, então o ventrículo esquerdo vai ficar mais proeminente, vai dar a falsa impressão de aumento da área cardíaca. O hilo pulmonar esquerdo vai se esconder mais ainda atrás da área cardíaca, pode até desaparecer. O hilo pulmonar direito vai ficar mais evidente. Então, essas alterações, elas estão relacionadas aí a erros no posicionamento do paciente ou
a pacientes com escoliose, porque quando o paciente tem uma escoliose torácica ou uma cifoescoliose, além dele ter a curvatura lateral, ele tem uma rotação da caixa torácica, então é muito difícil fazer um posicionamento adequado. Então temos que ter em mente essas alterações. Com isso, nós sabemos que quando há a rotação do paciente para um lado, haverá diferença de densidade entre os campos pulmonares, isto é, o campo pulmonar, o pulmão que estiver mais distante do filme, ele estará mais escuro e os vasos menos definidos. Haverá alteração na área cardíaca, alteração das dimensões da área cardíaca, tendendo a ter um falso aumento da área cardíaca quando a rotação for para a esquerda e uma falsa redução da área cardíaca quando a rotação for para a direita. Os hilos pulmonares, quando roda para a direita, o hilo pulmonar direito tende a se esconder atrás da área cardíaca e o hilo pulmonar esquerdo a ficar mais proeminente. E ao contrário quando se roda para a esquerda. E também pode ocorrer o desvio da traqueia. A traqueia vai se desviar para o lado direito quando a rotação for para a direita em relação ao processo espinhoso e vai se desviar para o lado esquerdo quando a rotação for para a esquerda. Então, dependendo da rotação, haverá um falso desvio da traqueia, uma falsa alteração de transparência pulmonar, uma falsa alteração da morfologia dos hilos e uma falsa alteração da morfologia da área cardíaca. Importante, então, avaliar o posicionamento do paciente, avaliar o processo espinhoso em relação à margem medial das clavículas e termos todas essas alterações em mente quando o paciente estiver rodado. Aqui uma outra situação, uma radiografia hiperexposta, hiperpenetrada, muito escura, e uma radiografia hipoexposta, hipopenetrada, muito clara. Veja aqui que nós não vemos os vasos pulmonares e não vemos nem as costelas, a região posterior dos arcos costais. E estamos vendo muitas estruturas mediastinais. Neste caso aqui, o que vai acontecer? Pequenas opacidades, pequenos nódulos nos campos pulmonares nós não veremos. Então, algumas patologias, inclusive patologias graves, como pequeno câncer pulmonar, poderá não ser visto numa radiografia hiperpenetrada. Por outro lado, estruturas mediastinais são bem vistas. Quando a radiografia está muito branca, hipoexposta, hipopenetrada, nós temos o aspecto de que não vemos as estruturas mediastinais e os vasos ficam muito evidentes. Então poderíamos confundir os vasos muito evidentes com alguma alteração intersticial. E patologias sobrepostas à área cardíaca, sobrepostas ao mediastino, evidentemente que não serão vistas. Então são radiografias inadequadas. Entretanto, dependendo do contexto do que estamos procurando, por exemplo, se houver a suspeita de um tumor no mediastino posterior, a radiografia hiperpenetrada vai nos ajudar, porque ela demonstra bem, por transparência, as estruturas mediastinais. Já na procura de um pequeno nódulo pulmonar, a radiografia hipopenetrada vai nos ajudar, porque pequenas opacidades ficarão mais evidentes quando a radiografia ficar mais clara, menos penetrada. Aqui duas radiografias em inspirações diferentes. Essa aqui está com uma inspiração adequada, esta aqui está hipoinspirada ou expirada. Veja lá, uma costela, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então temos 8 arcos costais posteriores, vejam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, acima do diafragma. O ideal é termos 10. Então foi feito no momento de expiração. Veja como a área cardíaca tende a ficar mais proeminente, porque o coração fica horizontalizado, já que o diafragma sobe. O coração como um todo sobe um pouquinho, então a aorta fica mais tortuosa do que o habitual. É o mesmo paciente, ok?
os hilos ficam mais proeminentes, veja que o contorno da área cardíaca fica um pouco borrado, veja que os vasos pulmonares ficam um pouquinho mais proeminentes. E os campos pulmonares, principalmente nas porções inferiores, ficam mais densos, ficam mais brancos, porque você reduz a quantidade de ar. O ar é preto na radiografia, é escuro, então você tira o ar, você tira a cor escura e vai predominar, portanto, a cor um pouco mais branca, um pouco mais clara. Pode dar a falsa impressão de opacidades nas bases. Então, uma radiografia expirada vai dar uma falsa impressão de aumento da área cardíaca, falsa impressão de opacidade nas bases pulmonares, falsa impressão de proeminência dos vasos pulmonares. Entretanto, você pode usar uma radiografia em expiração, por exemplo, para aumentar um pneumotórax. Às vezes você tem uma suspeita de pneumotórax que não apareceu muito claramente na radiografia em apneia inspiratória. Quando você faz a apneia expiratória, no final da expiração, o pneumotórax fica mais evidente. Então você pode utilizar isso para evidenciar melhor um pneumotórax. Voltando aqui à radiografia, uma radiografia adequada, apenas para refrescar na memória: posicionamento adequado, sem rotação, 10 arcos costais posteriores acima do diafragma, garante que a inspiração está adequada, todo o campo pulmonar visualizado no exame, sem corte dos ápices, sem corte dos seios costofrênicos, nem das porções laterais. As escápulas fora dos campos pulmonares, os vasos muito bem visíveis, a coluna bem visível na porção superior e fracamente visível na porção inferior, as estruturas retrocardíacas e mediastinais visíveis por transparência. Então, essa é uma radiografia adequada. Terminando esse vídeo, vou deixar aqui esses 4 endereços eletrônicos, onde nós analisamos com mais exemplos a situação da rotação, da exposição, da inspiração ou expiração e do posicionamento em PA e em AP. Um outro detalhe importantíssimo que precisamos avaliar é a identificação da radiografia. Conferir sempre a identificação do paciente para ver se aquela radiografia que estamos vendo é realmente do paciente em questão, a data em que foi feita para ver se é uma radiografia que a data é atual ou é uma radiografia antiga, e se foi marcado o lado direito ou o lado esquerdo do paciente. Então, são itens importantes que fazem parte da avaliação inicial da radiografia de tórax. Ok? Até o próximo vídeo.